Olá, meus alunos, vamos aí para a correção da nossa lista de exercícios. Referentes à função afim, determine o valor da função f de x para x igual a 1. Simples, né? Para a letra A, se é x igual a 1, então é f de 1 que você quer calcular. Então, menos 3 vezes 1 mais 4. Menos 3 mais 4, ou seja, f de 1 é 1. Letra B. X é igual a 1 terço, ou seja, f de 1 terço. Então, menos 3 vezes 1 terço, né? Está substituindo o x por 1 terço. Mais 4. Esse 3 em cima e embaixo eu posso cortar e não fica 0. Fica esse 1 aqui, então menos 1 mais 4, ou seja, 3. Letra C. X igual a 0, então é f de 0. Então vai ficar menos 3 vezes 0 mais 4. Menos 3 vezes 0, 0. Então vai ficar 0 mais 4. E por último, k mais 1, ou seja, f de k mais 1. Então ficaria menos 3, k mais 1 mais 4. E aí você tem que aplicar a propriedade distributiva. Menos 3 vezes k, menos 3k. Menos 3 vezes 1, menos 3. Eu vou repetir o mais 4. Então, vai ficar menos 3k mais 1. Que acabamos. Vamos para a próxima atividade. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00, mas um custo variável de 50 centavos por unidade produzida, sendo x o número de unidades produzidas. Então, vamos aí à solução. Letra A. Escreva uma lei que forneça o custo total de x peças, ou seja, C de x. C porque é o C de custo. Poderia ser F de x, não tem problema. R$ 8,00 o valor fixo, mais 50, que é a variação para cada peça. Pronto. Resolvida a letra A. B. Indique a taxa de variação dessa função e o seu valor inicial. Bom, a taxa de variação, o meu A, é 50 centavos. O valor inicial é o fixo, Começa com R$ 8,00, Então, R$ 8,00. Calcule o custo de 100 peças. Então, ele está querendo, na letra C, o custo de 100. Ou seja, quando x vale 100, então seria R$ 8,00 mais 50 centavos vezes 100. Olha, 50 centavos vezes 100 dá R$ 50,00. Ou seja, o custo seria de R$ 58,00. Bem simples, não? Vamos para a próxima atividade. O preço de aluguel de um carro popular é dado pela tabela abaixo. 100 km, taxa fixa de 50, 300 km, taxa fixa de R$ 63,00 e 500 km, taxa fixa de R$ 75,00. Em todos os casos, isso aqui é importante, em todos os casos, paga-se 37 por quilômetro excedente rodado. Escreva uma lei de função para cada caso, chamando x o número de quilômetros excedentes rodados.
Aí nós podemos chamar isso aqui tabela A, função A, tabela B e tabela C. Né? Então, pela minha tabela A, eu tenho uma taxa fixa de R$50 mais 37 centavos por quilômetro. Né? Aqui entraria o X que agora ele falou. Né? Seria quilômetro rodado. Né? Para a tabela B, eu pago R$63 mais 37 por quilômetro excedente. Né? Acima de 300 quilômetros. Na tabela C, né, eu tenho R$75 mais 37 centavos por valor excedente. Sempre o X é o excedente. Né? X, o número de quilômetros excedentes, não tem problema. Qual é a taxa de variação em cada função? Né? Isso aqui é a letra A. Para a letra B, em cada função vai ser o mesmo. Né? O meu A vai ser 0,37, porque vai variar de 37 em 37. Excedeu 1 km, 37 centavos. Excedeu 2 km o combinado. Então, 2 vezes 37 centavos. Né? Então, está bem tranquilo, por enquanto, as atividades. Determine a fórmula matemática da função afim, tal que f2 é 5, f de menos 1 é menos 4, e depois responda qual é a taxa de variação dessa função. Tá? Bom, então, é uma função afim, ele mesmo menciona aqui. Se é uma função afim, ela é da forma f de x é igual a x mais b. Né? A gente pode falar que a x mais b é igual a y. Quando você tem f de 2 igual a 5, né, significa que a vezes 2 mais b, né, porque você está falando de f de 2, mais b é igual a 5. Ou seja, 2a mais b é igual a 5. Quando você fala que f de menos 1 é igual a 4, ou seja, é a vezes menos 1 mais b, que é igual a menos 4. Ou seja, menos a mais b é igual a menos 4. Você tem uma equação 1 aqui e uma equação 2 aqui. O a e b são os mesmos, porque estamos tratando da mesma função. Então, eu posso pegar e montar um sisteminha. Né? 2a mais b é igual a 5. Menos a mais b é igual a menos 4. Tá? E aí, vou subtrair essas duas equações. Menos com menos dá mais. 2a mais a, 3a. B menos b, cancela. Menos com menos a mais. 5 mais 4, 9. Né? Ou seja, a é igual a 9 terços, que é igual a 3. Né? Com isso, ó, a taxa de variação dessa função. Né? Eu não determinei a fórmula, mas já descobri que a taxa, o A é 3. Já respondi uma parte do problema proposto. Agora falta achar o B. Eu pego qualquer uma dessas duas equações, né? Por exemplo, 2a mais b é igual a 5. 2 vezes 3 mais b é igual a 5. 6 mais b é igual a 5. b igual a 5 menos 6. Ou seja, a minha função f de x ou y, não importa o que você escreva, é 3x menos 1. Pode ser que a pessoa seja um pouquinho cética em relação a isso. Então, vamos fazer uma verificação através da geometria dinâmica. Bom, então vamos aí, né? Eu vou ter que definir o
os pontos, né? F de 2 é igual a 5, ou seja, eu vou falar que tem um ponto A, 2 e 5. Eu tenho que, pelo problema, que F de menos 1 é igual a menos 4, ou seja, eu tenho um ponto B, eu chamo de ponto B, né? Mas que é igual a menos 1, menos 4. Menos 1, menos 4. E aí eu tenho uma função polinomial que tem o ponto A e B. Ponto A e o ponto B. Se eu olhar aqui, f de x é igual a 3x menos 1. Ou seja, está corretíssimo a solução do meu problema. Vamos para a próxima atividade. O proprietário de uma fábrica de chinelos verificou que quando se produziam 600 pares de chinelos por mês, o custo total da empresa era R$14.000. E quando se produziam 900 pares, o custo mensal era de 15.800. O gráfico que representa a relação entre o custo mensal e o número de chinelos produzidos é formado por uma reta. Bom, então significa, se é uma reta, então é uma função afim. Então, a função afim, já que é custo total, né, vamos botar C de x é AX mais B. Então, ele fala que quando produzia 600 pares, ou seja, C de 600 é A vezes 600 mais B, que é igual a 14.000. Ou seja, 600A mais B é igual a 14.000. Vou chamar isso aqui de equação 1. Depois ele me fala que quando produzia 900 pares, ou seja, A vezes 900 mais B, o custo era de 15.800. Ou seja, 900A mais B é igual a 15.800, chamada de equação número 2. Ora, eu posso agora pegar essa equação e escrever. Vou escrever a 2 primeiro para facilitar a minha vida, porque o coeficiente que está acompanhando o A é maior. 900A mais B é igual a 15.800. No outro, 600A mais B é igual a 14.000. Resolver esse sistema, basta subtrair as equações. 900 menos 600, 300A. B menos B vai cancelar. 15.800 menos 14.000, 1.800. Ou seja, A é igual a 1.800 dividido por 300, que é igual a 6. Ora, se o A é 6, basta substituir em qualquer uma das duas. Aí você pega de preferência menor, né? Por exemplo, 600A mais B é igual a 14.000. 600 vezes 6 mais B, 14.000. 3.600 mais B é 14.000. B vai ser 14.000 menos 3.600. Então, B vai ser 10.400. Vamos agora interpretar o que está falando aí. Essa fábrica tem um custo fixo de R$10.400 e R$6 por chinelo fabricado. Então, a letra A, eu consigo agora responder a letra A. O custo
é R$ 6 por chinelo fabricado, né? Mais 10.400. Aí ele faz na letra B a seguinte pergunta: a capacidade mensal é 1.200, ou seja, qual é o custo para 1.200? Aí eu tenho que pegar o 6, multiplicar por 1.200, mais 10.400. 7.200, né, que é 6 vezes 1.200, mais 10.400, ou seja, R$ 17.600 é o custo máximo mensal dessa fábrica. Vamos aí então para a próxima atividade. Em razão do desgaste, o valor V de uma mercadoria decresce com o tempo T. Por isso a desvalorização que o preço dessa mercadoria sofre em razão do tempo de uso é chamado depreciação. A função depreciação pode ser uma função afim, como neste caso. O valor de uma máquina hoje é R$ 1.000 e estima-se que daqui a 5 anos será 250. Bom, então vamos chamar, já que é depreciação, né? A função está em função do tempo, né? É uma função afim. AX não, né? Ctrl Z. AT mais B. Né? As informações que eu tenho, né? Na letra A ele pede, não está aparecendo aqui, mas qual é o valor dessa máquina daqui a T anos, né? Então ele quer que monte na item A qual é a expressão para isso. Olha, eu sei que quando eu comprei a máquina, ou seja, ela valia R$ 1.000 no tempo zero, ou seja, então de cara eu já posso falar que meu B é 1.000, né? E que daqui a 5 anos, né? Ou seja, A vezes 5 mais B é igual a 250, né? Ou seja, 5A mais B, ó, aí o B, eu já tive o cálculo que é 1.000, é igual a 250, né? Então 5A é igual a 250 menos 1.000. Então vamos continuar aqui. 5A é igual a menos 750. Então, A é igual a menos 750 dividido por 5. O que significa isso? Significa que a cada ano você tem uma depreciação de R$ 150. Então, eu posso escrever perfeitamente a função de depreciação em função do tempo, né? Que é o que ele queria. Né? Menos 150t mais 1.000. Então, essa aqui seria a solução do item A. No item B, ele pergunta quanto vai custar daqui a 6 anos. Ora, se daqui a 5 anos é 250 e a depreciação é R$ 150 para cada ano, basta pegar 250 menos 150, ou seja, 100. Né? R$ 100 vai ser quanto o maquinário vai estar valendo daqui a 6 anos. Bom, e após esses anos? Zero, né? Eu não posso falar que vai ficar devendo menos 150, mas ele vai estar valendo absolutamente nada, né? Porque não tem como falar que a máquina está devendo dinheiro, né? Tá um valor negativo, simplesmente perdeu seu valor completo. Tá?
Então vamos aí para a próxima atividade. O gráfico abaixo, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Então está aqui o gráfico. Se mantido os próximos anos, a tendência de crescimento no gráfico, o número de espécies ameaçadas em 2011 será de... Bom, então vamos aqui. Se eu considerar esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse aqui é o 7. Como está andando de 4 em 4 anos, o que ele quer saber é o oitavo, porque o oitavo seria o 2011. Né? Então, eu associando aqui, eu tenho que, já que é uma linha reta aqui, né? Eu tenho que f de 1 é igual a 239, f de 7 é igual a 461, tá? Considerando que isso é uma função linear. E ele quer descobrir exatamente quem é o f de 8. Né? O f de 8 é só você acrescentar, né? Já que o subsequente é só acrescentar o valor, né, da variação. Então vamos ver aqui, quem é f de 7, aqui para facilitar, é a vezes 7 mais b, que é igual a 461, ou seja, 7a mais b é igual a 461. Quem é o f de 1? É a vezes 1 mais b, que é igual a 239, ou seja, a mais b é igual a 239. Ora, pegando essas duas equações, 7a mais b é igual a 461 e a mais b é igual a 239. Tá? O que eu posso fazer? Subtrair. 7a menos a, 6a. B menos b, cancela. Tá? Aqui, 461 menos 239, é só a gente subtrair. Dá 222. Ou seja, a igual a 222 sobre 6. Né? Vai dar 18, 4, 37. Né? Ora, o que significa o coeficiente? Isso é a taxa de variação. 37. Significa que de um ano para o outro, né? Ou seja, de um ano para o outro não, a cada período de 4 anos, 37 espécies a mais entram em extinção. Ou seja, se o f de 7 era 461, basta pegar 461 e somar com 37. Não preciso nem... Então, vou achar aqui 498, que seria a alternativa letra C. E vamos para a próxima questão. Um técnico em informática cobra R$ 45 a visita e um adicional de R$ 80 por hora de trabalho, com um valor proporcional no fracionamento da hora. Quanto o técnico cobraria por um serviço de 2 horas e meia? Né? 2,5 horas não é 2 horas e 50 minutos, né? É 2 horas e meia. Ora, ele vai cobrar os 45 mais 2,5 vezes os R$ 80. Tá? Então, vai ser R$ 45 mais. É só a gente fazer a continha da maneira mais simples. 80 mais 80 são 2 horas, 160. 160 mais a metade de 80, que é 40, 200. Tá? Então, ele iria cobrar
R$ 245. Para a letra B, ele quer saber se R$ 400 cobre 4 horas. Bom, então você vai pegar R$ 45 mais 4 vezes 80. Ou seja, R$ 45 da visita mais R$ 320 por 4 horas de trabalho, ou seja, R$ 365. Né? É possível? Então, sim, é possível. C. Qual é a lei da função que representa o valor V em reais? Deu um tempo de hora X, né? Então V de X, né? Aí vai ser simples. O que é fixo? A visita, 45. Mas o que é variável? A hora de serviço dele, né? Que é R$ 80. Então tá aqui. Bem simples esse, não? Então vamos para o último problema. No seu primeiro mês de atividade, uma pequena empresa lucrou R$ 5.400. Paulo e Roberto, seus sócios, investiram R$ 15.000 e R$ 12.000, respectivamente. Como deve ser dividido o lucro entre Paulo e Roberto, uma vez que ele é diretamente proporcional ao valor investido? Bom, aqui a gente precisa nem pensar nisso, né? Vamos pensar aqui, ó. O Paulo, ele investiu R$ 15.000. O Roberto, 12.000. Né? Dentro dessas proporcionalidades, eu poderia pensar o seguinte: eu não tenho necessidade desses zero, porque são iguais para os dois, né? Múltiplos de 1.000. Então, vamos imaginar que existe uma cota X. Né? Então, a Paulo aplicou 15x, o outro 12x. Esse x é a parte do lucro, um proporcional a 15 e o outro proporcional a 12, que totalizou R$ 5.400. Reais. Então, 27x é igual a 5.400. X é igual a 5.400 dividido por 27. Ou seja, a participação, a cota de lucro de cada um é R$ 200. Como o Paulo aplicou, ele tem 15 cotas, né? Então 15 vezes 200, ele vai receber R$ 3.000 de lucro. Né? Como o Roberto aplicou 12.000, ele tem 12 cotas de lucro. Então 12 vezes 200, 2.400. Então assim deve ser dividido, né, o lucro proporcionalmente aos investimentos deles. Espero que com isso tenha ficado claro a correção da nossa lista. Um grande abraço a todos.